Fiquei meio cego já. Deixa eu fechar um pouco lá. Pé de coelho. Cara, vamos falar um pouco sobre essa questão do 13, da sua dualidade, porque tem coisas positivas e negativas. Vamos começar pelo negativo, porque a Bíblia fala do negativo sobre o 13. Por exemplo, Jesus vai falar lá em Marcos 7, eu até deixei já meio na bala ali, 21, 23, os males que procedem do coração do homem, e ele cita 13 males deles. E aí tem a questão dos 13 juízes de Israel, sendo que o 6º juízo é o pior deles. Nós falamos sobre isso, que é uma prévia, talvez, figura de Cristo. Vamos falar da 13ª geração de Adão, que é de Ló, também é uma prévia do Cristo, assim, sombra, né? E aí mais algumas coisas relacionadas à questão do número 13 em Amã, por exemplo, a questão do Purim, a sorte caiu em 13 de Adar, né? E também no dia 13, que Deus transforma daí, que era uma sentença de morte em vida, né? E aí a gente vai para o lado positivo. Aí no lado positivo a gente
Muitíssimo boa noite, meus queridos, meus amados irmãos que estão nos acompanhando agora pelas telinhas da internet. Muito bem, hoje dia 13, sexta-feira 13, um dia místico para muita gente, olha só. Com ele, o nosso gato preto, nosso amuleto da sorte, Dionei Kleber Vieira. Dê sua saudação inicial, meu amigo, diga aí, cara. Boa tarde, pessoal. Já entrando num Shabat aqui, né? Porque é 18 horas aqui, o sol já está se pondo. Para o judeu já é Shabat, né? A gente já está curtindo já o Shabat e a sexta-feira já foi embora, então. Já não é mais sexta-feira 13, agora já é Shabat 14. Mas isso para eles. Para eles, é. Para nós aqui estamos ainda... Deus me livre passar embaixo de uma escada, Deus me livre deixar o chinelo virado, que a mãe morre. Tô procurando meu coelho da sorte, minha patinha do coelho da sorte, rapaz, meu trevo de 4 folhas. Ai. Bem, tá sem amuleto. Não dá e dá, não. Cara, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, essa questão do misticismo, cara, é uma questão muito importante, né, cara, da gente entender. Por que isso existe, né, cara? Assim, eu tava até gravando um vídeo com meu irmão hoje, o quanto que não faz muito sentido, né? O misticismo pelo misticismo não faz muito sentido, assim, você falou do pé de coelho. Beleza, você que tem um pé de coelho para te proteger. Quem te protege? Mas não funcionou pro coelho, né? Mas não funcionou pro coelho. Mas a pergunta é assim, cara, como é que... quem é que te protege? Sabe, é uma entidade que era o coelho que morreu, que agora te protege. Você deixou ele amarrado a você, agora ele vai te proteger. Sabe, é uma coisa que não faz sentido, assim. Falou uma bobagem, bate na madeira. E aí, pô, existe um Deus atrás da madeira, que a madeira é um Deus que te protege. Sabe, uma loucura, assim. O que você já estudou a respeito disso? Sem entrar no assunto direto hoje, sim, mas nessa introdução nossa aí. Acho que é um anseio de tentar explicar, às vezes, o inexplicável. Né? E nessa tendência da gente tentar explicar o inexplicável, a gente, né, o ser humano, não digo nós, né, porque a gente já tem a mente de Cristo, então a gente já tem uma certa vacina nesse sentido, mas o ser humano ele acaba criando, e isso, nossa, desde muito tempo, acaba criando na sua mente explicações às vezes místicas nesse sentido, por exemplo, como a questão do valor do número 13 e associar isso à desgraça, por exemplo, como muito se faz, ou a questão do coelho, né? Deve ter uma história, não pesquisei a história do pé de coelho, mas deve ter dado sorte para alguém e aquilo criou um misticismo, né? Criou essa mandinga, digamos assim. Então existe isso, acho que há muitos e muitos anos, essa tentativa de você explicar o inexplicável, associando às vezes certos eventos a determinadas, sei lá, amuletos, características, números, cores, por exemplo. Tem gente que tem a cueca da sorte, né? Tem o cara que vai pular 7 ondas. Mas eu acho que eu esqueci ela também hoje. Tá pra lavar. Não, mas eu acho que assim, teve um dia, né, cara, que aconteceu uma coisa muito boa. E aí você tava com aquela cueca. Aí você tenta reviver esse momento. Só que, cara, a pergunta que eu continuo fazendo, assim... Foi Deus que te deu ou foi a cueca da sorte? E se foi Deus, por que é necessário que você use ela de novo? Né? É uma coisa que, do ponto de vista racional, não faz sentido, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Você está atribuindo a objetos poderes que eles não têm, né, de forma alguma. Até, inclusive, a idolatria, de certa forma, né, é um pouco disso, ou muito disso, na verdade, é você associar isso a certos objetos, e realmente não funciona. O poder não está no objeto, nunca esteve. Na verdade, só existe um ser que detém o verdadeiro poder, né? E só ele tem poder. E agora, claro, existem princípios, por exemplo, você não adianta, por mais amuletos que você tenha da sorte, se você tentar pular de um penhasco, você vai, no mínimo, quebrar a perna, para não dizer algo pior, né? E o amuleto não vai te salvar, você não vai cair em cima de um colchão de ar que magicamente vai aparecer naquela hora. Não tem. Certos princípios, certas leis, você quebrou, você vai ter que assumir o preço, o dano que você executa ao quebrar determinadas leis. Isso funciona não só para questões da lei da física, por exemplo, né, princípios físicos,
Como, por exemplo, se você gastar mais do que ganha, você vai ter problemas financeiros rapidamente, não tem como. Então foi isso que aconteceu comigo, então. Gastei mais, agora que eu entendi, cara. Olha só como é que a gente aprende nessas lives mesmo, né? E não adianta colocar aquela notinha de $1 na carteira, que ela não vai segurar a tua compulsão, sabe, consumista. Não dá, gente, não funciona assim. Tem um pastor que ele falou assim, que o irmão falou, ô pastor, o diabo tá muito furioso comigo, eu tô devendo tudo no cartão. Aí ele falou, irmão, traz aqui a fatura do cartão. Tudo que o diabo gastou no seu cartão eu vou pagar. O que... Quer dizer, aquilo que ele não gastou é você mesmo, irmão. Não tem nada de diabo, não, né? Mas e aí? É bem isso aí, é bem isso aí. Olha só, é bem isso aí mesmo. Agora, entrando na questão de hoje é uma sexta-feira 13. Hoje é uma... Cara, o Zagallo está revirando no túmulo agora, na sexta-feira 13. São dois problemas. Um é o número 13 e o outro é o 6, porque a sexta-feira é o sexto dia. Ótimo. 6 é número de homens. 6 fala também da imperfeição em certos aspectos, né? Porque o 7 é que é completo, que é perfeito. Então é um duplo problema. É um 6 da sexta e o 13. O misticismo aí pega pesado mesmo. Onde surge? Eu queria desafiar os irmãos que estão online já a compartilhar aí quais são os seus misticismos, os que os têm ainda, e aqueles que já conseguiu abandonar, tipo chinelo virado, a mãe morre, ou então o pelo, como é que é? Um pelo de cobertor na testa, a criança para de soluçar. Eu não sei se você pegou isso. Aqui na nossa região tem vassoura atrás da porta. Boa, é isso aí. Então o pessoal queria desafiar o pessoal que está online aí a compartilhar suas loucuras aí. Mas especificamente, sexta-feira 13, Johnny, qual é a experiência aí? O que aconteceu? O Jason apareceu, porque tem um filme do Jason também, que é sexta-feira 13. Tem uma série, na verdade. Né? Então. Já deve estar no 50º filme já. Só. E é o mesmo Jason. E é o mesmo Jason. Tem que ser, né? Porque senão não tem pavor. Diga aí, mano. Mas tem várias crenças, né? De onde surgiu sexta-feira 13, várias. Como a gente está num tema bíblico, vamos usar a Bíblia, né? Perfeito. Alguns associam a sexta-feira 13 de Amã. Amã, quando manda destruir os judeus, quando busca destruir os judeus, né, e faz o rei fazer o decreto, e aí ele tira a sorte. Ele tira a sorte para ver em que mês e em que dia que vai acontecer, né, o evento para acabar com todos os judeus. E que é o Purim, né? Purim. Por isso que é a festa do Purim, que são sortes. Sortes são lançadas, porque pur vem de sorte. Né? E é lançada a sorte, cai no mês de Adar, se não estou enganado, no dia 13. Então cai exatamente no dia 13. E aí, por cair a sorte no dia 13 e um decreto de morte, alguns, principalmente dentro da questão judaica, associa a essa crença do dia 13, da sexta-feira 13, originalmente a essa questão de Amã. Né? Quando Amã faz esse decreto e tira a sorte e cai justamente no dia 13. É claro que na Bíblia a gente vai ver o quê? Vai ver que no livro de Esther, né, como existe muita dualidade na Bíblia em vários aspectos, né, Deus consegue transformar o que era um decreto de morte num decreto de vida. Né? Tem todo o livro de Esther para mostrar isso. Né? Inclusive o livro de Esther é ótimo para quem gosta de assistir novela, fazer dramas, etc. Porque tem várias viradas no meio do livro né, que são fenomenais, são incríveis ali. Isso vai dar e essas viradas essas viradas são incríveis. E essa virada justamente de tornar o dia 13, que era um decreto de morte, num decreto de vida, onde os judeus acabam, na verdade, em vez de serem dizimados pelos inimigos, acabam se vingando dos seus inimigos, quer dizer, é fantástico, né? É muito legal você ver essa atuação. E aí você vê novamente a mão divina, apesar de Deus não estar presente no texto do livro diretamente, de forma literal, direta, a mão dele está em todo o contexto, né? A gente percebe isso em todo o contexto, principalmente nessa virada, né, do dia 13. Então, e aí é onde nasceu a festa do Purim.
né, a famosa festa do Purim, para A comemorar justamente famosa, isso. a famigerante festa do Purim, comemorada pelos neopentecostais até hoje aí. As festas todas. Nem na Bíblia está, mas diretamente, né? Ela está indiretamente, mas Cara, eu tudo bem. conheço um pastor que hoje ele tá um pouco menos místico, mas ele com a igreja comemorava todas as festas, os Purim e tudo isso. Eu entendo uma falta de cosmovisão bíblica assim impressionante. Ou você que é amigo de todo mundo, Johnny, você que conhece São Longuinho, que desejo, que prazer é esse que ele tem com os 3 pulinhos? O que ele ganha com as pessoas dando 3 pulinhos para ele? Você consegue me explicar isso, Johnny? Não consigo, mas o que eu consigo dizer é que talvez São Longuinho tenha pensado em fazer cada pulinho, um para o pai, um para o filho e um para o Pode espírito, para ser, pagar a aí, conta, ó. para ver se daí resolve o negócio. Deve ser isso aí. Você acabou de É a única beatificar São explicação. Longuinho, cara. Mas o pessoal tá compartilhando nos comentários aqui, por isso que eu fiz a brincadeira que o Tadeuzinho falou, o pessoal falou de gato preto, trevo de 4 folhas, lentilha, aí tem toda uma experiência. Até mesmo tem muito crente usando roupa branca na virada do ano. Na virada. Isso. Ou amarela, né? Amarela por causa do ouro, trazer dinheiro, ouro. Não, mas E é aí isso. vai. O vermelho, né? Amor, paixão. Mas desculpa te dar esse parênteses cômico aqui, mas pode continuar essa explanação a respeito do 13. Diga aí, da Bíblia, né? Olha, na Bíblia a gente precisa ter muito cuidado para não, né, não incorrer também num misticismo exagerado, né? A gente já conversou várias vezes, já mostrei várias vezes que existem, né, questões bíblicas numéricas, né? Porque não que os autores bíblicos tenham pensado numericamente nisso, né, necessariamente, não é às vezes eles escrevem, mas nenhum deles inicialmente estava pensando, poxa, vou escrever tal palavra e tal palavra tem tal valor. Perfeito. Né? Por isso que até a gente não crê na acontece. inspiração, né, o Johnny? Exatamente. E aí vale informar o seguinte, e é bom você lembrar o seguinte. Quando, por exemplo, Moisés escreve Gênesis 1, que é famoso esse texto, e tem uma beleza matemática fenomenal em Gênesis 1, né, porque ele matematicamente comprova que Deus criou todas as coisas baseado na sua sabedoria, porque a palavra sabedoria ela vale 37 na sua valor ordinal, ou seja, pela ordem das letras, e vale 73 pelo valor da letra. Porque existe o valor da ordem, né, a sequência que a letra ocupa no alfabeto hebraico, e o valor atribuído à letra, que dá 73. E 37 vezes 73 é 2.701, que é o valor de Gênesis 1:1. E 37, né, os números 3 e 7, que se repetem, né, que é 37 vezes 73, é significativo, porque o 3 aponta para a Trindade em muitos aspectos, a gente vê isso indiretamente em muitos pontos, e o 7 fala da completude, fala da perfeição. Então é como se Deus dissesse, eu fiz tudo com a minha sabedoria e eu fiz da seguinte forma, né? É a Trindade perfeita, perfeita Trindade. Né? Então isso aponta para Gênesis 1, mas tem muito mais coisas envolvidas. Agora, Moisés, quando escreve isso, ele está pensando nisso, ele pensou matematicamente, vou usar números primos aqui, vou usar 7 palavras, vou usar 28 letras, que é múltiplo de 7. Quer dizer que Moisés pensou tudo matematicamente? Não, gente. Moisés nem passou pela cabeça dele. Na Tanto verdade, que quando você... é que Moisés é o escritor, mas não é o autor, né? Exato. Ele é instrumento, como nós, somos instrumentos, né? Então, entenda o seguinte, tanto que existem palavras para os números, à medida que você lê os textos bíblicos no hebraico, você vê vários números e você vai ver as palavras em hebraico para isso, e não as letras representando esses números. Quando é que essas letras se tornaram números? No momento que os gregos começaram a fazer isso com o alfabeto deles, porque o grego começou a pegar e a associar, né? O alfa vale 1, o beta vale 2, né? O gama vale 3, e aí ele vai fazendo associação. E a partir disso, os hebreus pegaram a ideia e resolveram copiar, e fizeram a mesma coisa. Eles pegaram daí o Aleph e associaram. O Aleph vale 1, o Beit vale 2, o Gimel vale 3, o Dalet vale 4, o Rei vale 5, e assim vai. Aí ele faz a completa unidade, depois ele faz dezenas, e depois centenas. Por isso que o Tav, que é a última letra, vale 400. Então, e aí ele começa a usar as letras para fazer o quê? Para simbolizar o número mesmo.
A partir de quando isso? A partir de por volta 200 anos antes de Cristo. Então, imagina, Moisés escreve o Pentateuco 1500, 1400 anos antes de Cristo. A atribuição do valor só acontece 1200 anos depois, pelo menos. Ou seja, isso só evidencia que Moisés, realmente, nenhum autor bíblico imaginou isso. Então o que você tem? Você tem um autor onisciente, sim, que é o próprio Deus. Deus vai se revelar das suas mais variadas formas no texto. E muitas vezes ele vai usar o quê? Vai usar a matemática, não para me criar, por exemplo, então Deus usa a matemática porque daí ele vai agora ali me colocar um código da Bíblia que eu vou prever os próximos eventos de cada local, etc. Olha, pode até ser, mas se tem essa fórmula, ninguém descobriu. Mas pode até ter, mas o que eu vejo normalmente quando você vê, por exemplo, os números associados aos textos, por exemplo, quando você vê os pictogramas, né? Lembra que existe o hebraico moderno e o hebraico antigo. Você pega os pictogramas, que também tem muito simbolismo, e você analisa essa questão simbólica numérica e essa questão simbólica, por exemplo, dos pictogramas e outros fatores relacionados, isso só vem consubstanciar o que o próprio texto já diz. Raramente eu vejo, por exemplo, isso ir contra o que o texto diz. Ou isso, digamos assim, eu tenho uma palavra dizendo, olha, Deus é eterno. E aí eu pego uma palavra relacionada à eternidade e me mostra justamente o contrário. Não, isso não vai acontecer. Na verdade, o máximo que vai acontecer é ele vai me consubstanciar isso que eu já li, que está lá, e ele pode talvez, aí depende do caso, ele pode talvez me expandir isso. Exemplo, né? Onde é que eu consigo, por exemplo, ter uma explicação bela, maravilhosa sobre isso? A gente já fez aqui em outros programas passados, a palavra bronze, por exemplo, que nós sabemos que está associado à questão do juízo, por exemplo, que todo pátio é de bronze, né? Os elementos do pátio são de bronze, o altar é de bronze, a bacia é de bronze. Então, e o bronze simboliza a questão da ação do Espírito Santo e do juízo, um simbolismo que você tem ali. E a gente sabe que tem o bronze, que é Neroshete, nada mais é do que uma junção de Nahash, Nahash é serpente, e serpente associada a pecado. Só que a diferença entre Nahash e Neroshete, que é o bronze, é que no final da letra da palavra Nahash é como se eu colocasse um Tav. E o Tav, a gente sabe, o simbolismo do Tav é uma cruz. Então, simbolicamente, o bronze está dizendo o quê? Porque lembra, a serpente de bronze é levantada. Sim. E a serpente tem que ser feita de bronze. Por que eu tenho uma serpente de bronze levantada? É como se Deus estivesse na palavra dizendo, olha, você vai pegar a serpente e vai colocar um Tav nela. Isso vira bronze, isso vira juízos contra o pecado. O que é o Tav? É a cruz. Então você vai pegar o pecado e vai jogar na cruz. É assim que eu lido com o pecado. É assim que eu faço o juízo sobre o pecado. Simbolicamente. É bonito isso? É bonito, porque ele harmoniza com o que o próprio texto já revela. Mas mostra que como se Deus já tivesse, sabe, colocado no código-fonte, digamos assim, a dica. Sim, não, isso não o pecado na cruz, existem muitos versículos que falam sobre isso, não seria necessário todo esse conhecimento, mas para quem escrafuncha, acha, né, cara, como você fala sempre das camadas bíblicas, né, eu acho que tem muito a ver com isso. Sabe uma coisa que eu sou apaixonado por esse Deus que a gente serve, ô Johnny? Que é o lance de, por exemplo, só para deixar, usando esse gancho que você falou, vou usar um exemplo bem infantil, mas eu tô com pressa e eu quero uma vaga de estacionamento na frente da entrada do shopping. E aí eu tô entrando e eu oro, Senhor, me dá uma vaga de estacionamento, se puder, porque eu tô na correria aqui. E na hora que eu tô chegando, tem alguém saindo. Deus me dá a vaga de estacionamento. Para que aquela pessoa estivesse saindo, Deus já mexeu no coração dessa pessoa antes de eu orar. Antes mesmo de eu orar, que antes de eu chegar no shopping ali, a pessoa já teve que pagar estacionamento, teve que juntar as compras, chamar as crianças, botar no carro. Então, é um exemplo bobo que eu estou dizendo, mas é isso que você está dizendo. Por exemplo, quando foi escrito pela mão de Moisés, mas pelo nosso autor, o Espírito Santo, o texto, ele já estava programando que alguém criaria, depois de 1500 anos, eu não sei quanto tempo depois, criaria um código para ler aquilo e que seria revelado. Cara, eu não sei se eu fiquei confuso aqui, mas não sei se foi claro que eu falei, mas é apaixonante, né? Não, é apaixonante, porque isso só engrandece quem Deus é e mostra que o texto da Bíblia, a Bíblia não é um livro como qualquer outro.
Quando você começa a ver esses detalhes, não dá para você tratar a Bíblia como um método histórico-crítico, por exemplo, da academia faz, onde né, ele categoriza a Bíblia como se fosse um livro qualquer, um livro de religião qualquer. Não. Isso só mostra que a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é um livro que tem muito mais camadas de revelação do que a gente pode imaginar. E os números não é algo diferente disso, né? Não é. Qual é o meu erro às vezes? Né? Qual é o erro que as pessoas cometem às vezes? A gente vê isso muito quando a gente fala da Kabbalah, a famosa Kabbalah, né? Existe a boa Kabbalah e a má Kabbalah. Só que, claro, normalmente a gente conhece a má Kabbalah. O que é Kabbalah, gente? Kabbalah é um sistema de misticismo bíblico, judaico, né? Que foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, mas que perdeu a sua âncora. Tirou a âncora da Bíblia e levou embora. Ou seja, não está mais ancorado. E a gente sabe que a nossa âncora é a palavra. A nossa âncora está relacionada à palavra, né? E se eu tirar a minha âncora da palavra e começar a ler qualquer outras coisas, Talmud, etc., sem a supervisão do texto bíblico, com certeza eu vou me perder, eu vou sair do porto e eu vou bater nas rochas em algum lugar. Os riscos são grandes de eu naufragar, muito grandes. Eu me exponho. Então eu preciso que a minha âncora esteja no texto, e a partir do momento que eu for fazer qualquer outra coisa, eu sempre estou ancorado ali, e dali eu não saio. Mas o que fizeram? Tiraram a partir do texto os conceitos, mas levaram os conceitos para tudo. Então, por exemplo, uma coisa é você analisar, por exemplo, a palavra amor, que a gente vai fazer análise daqui a pouco, em hebraico. Qual é o valor da palavra amor? Tem um significado. É que nem, por exemplo, a gente fez, última vez, acho há pouco tempo, a palavra pecado, ratá, e a palavra, por exemplo, vida, rai, né? Então, por exemplo, ratá, que é pecado, tem valor 18, por exemplo, e a gente estava discutindo por que eu tenho que derramar sangue? Né? Por que o sangue tem que ser derramado? Por causa do pecado. Bem, o pecado leva à morte, o pecado corrompe, ele é como se fosse um corrosivo no universo, de certa forma. Então, é como uma ferrugem, então eu preciso o quê? Ter um antiferrugem aí nesse negócio, para acabar com essa ferrugem e voltar ao aspecto original. Então, o que acontece? Se o pecado tem isso, e ele tem essa característica, o texto bíblico diz o quê? Que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Né? Então ele já está me dando a dica, eu preciso derramar sangue para poder, né, limpar os pecados. A gente sabe que os pecados dos animais só cobriam, né? O sangue dos animais só cobriam o pecado, não eliminavam. Então precisava de um sacrifício superior. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Realmente, ele efetivamente é o antipecado. Né? Ele acaba com o pecado. E por que o sangue dele faz essa diferença? Porque o texto também diz, porque a vida está no sangue. Então, para eu acabar com aquilo que traz morte, assim como, por exemplo, para acabar com as trevas, eu preciso de luz. Como é que a gente, por exemplo, resolve o problema do mal? Com o bem. Né? A Bíblia diz, vença o mal com o mal. Não, vença o mal com o bem. Então, como é que se vence o pecado? Como é que se vence a morte que o pecado, né, gera? Com vida. Então, o sangue faz o quê? O sangue é como se fosse um antídoto, como se ele restabelecesse o original ali. É como se passasse sobre o pecado e acabou o pecado. A vida vence a morte, a vida, né, restitui o que estava lá. E curiosamente, a palavra vida em hebraico também vale 18. Então eu tenho pecado que vale 18 e vida que vale 18, ou seja, no momento que eu pego e jogo vida no pecado, se anula. Ou seja, é como se eu estivesse tirando o poder do pecado e volta como estava antes. Zero o negócio. Então, simbolicamente, você vê uma expressão matemática que só faz o quê? Ele está reiterando aquilo que o próprio texto já diz. Ele não está indo contra o texto, está só reiterando. É mais uma amostra dessa harmonia, dessa beleza do texto. Mas se eu chegasse a uma conclusão diferente do que a palavra fala de forma clara, seria só mais uma heresia sendo criada, né? Exatamente, eu tenho que manter minha âncora no texto. De forma alguma eu posso sair dele. E aí é onde muito misticismo em relação a essas questões fugiu. Por quê? Porque levaram os números. O pessoal chega, qual é o teu nome? Meu nome é tal. Deixa eu ver qual é o número do teu nome aqui para ver, né, para te dar uma boa energia e tal. Qual é o nome da empresa? Vamos escolher o nome da empresa. Peraí, deixa eu ver o nome da empresa para dar uma boa energia para você. Coloca uma letra C do lado, né? Coloca uma letra... exatamente. Vamos mudar aqui. Vamos botar um L no final, que aí vai ficar power. Gente, isso é bom... Só quando Deus fez. Quando ele muda, por exemplo, o nome de Oséias para Josué.
Sim. em que ele bota um iode na frente. Por que Deus bota aquele iode na frente? Que virou. Ele era Oséias, é só ver Números capítulo 13. Né? O nome de Josué não era Josué, era Oséias, Oséias filho de Num. E aí na sequência do capítulo vem, né, vem Moisés e muda o nome dele. Diz assim, ó, agora não, teu nome não é mais Oséias, teu nome vai ser, né, Yehoshua, que é Josué. Ele botou um iode na frente. Ou seja, por que ele fez isso? Porque agora no nome de Josué tem o nome de Deus no começo. É como se indiretamente Moisés dissesse, o Joséias, agora você não é mais Oséias, agora você é Josué, para você lembrar sempre que Deus está em primeiro lugar na tua vida. Amém. Quando Deus faz isso, ótimo. Agora, quando eu faço isso, ou qualquer um quer fazer, com qualquer coisa, pode ter certeza, vai ter problema. Mas rufem os tambores, então. O que se vai falar a partir de agora, então, não é um jeito de você trazer sorte para os seus negócios. O que a gente vai construir agora, eu vou te dar espaço para isso, que nós estamos bem, estamos voando bem aí, já estamos em altitude de cruzeiro, já estamos voando bastante. Você falou assim, essa numerologia boa faz sentido e é harmônica com a escritura, porque foi Deus que concebeu isso. A Exatamente. gente concebendo isso é só mais só mais um misticismo baseado na ignorância. A ideia de que eu vou contar meu nome, eu vou blá, 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 essas coisas todas não diferenciam em nada do pé de coelho, de tudo isso que a gente está falando. Então esta afirmação posta, ou seja, não estamos estimulando a ninguém fazer a conta do nome da igreja. É por isso que por isso que a igreja não vai para frente. É porque o nome deu 17 e tinha que dar 18. Muito bem. Johnny, então você está com a palavra. É isso aí. Sexta-feira 13, tá contigo aí, meu velho. Vamos lá, gente, vamos lá. A questão do 13, por exemplo, analisando tudo isso biblicamente, a questão do 13 na Bíblia, ela também tem uma dicotomia. Na verdade, muita coisa na Bíblia é dicotômica. O que é dicotomia? Ele tem dois lados. Por exemplo, o 13 na Bíblia tem um lado positivo e um lado negativo. Né? Você vai ver isso até mesmo nas próprias palavras. Pode compartilhar a tela para mim? Né? Tem um texto até inclusive famoso, lá em Jó. Eu não estou botando o texto de Jó aqui, mas eu só vou usar a palavra. Se você lembrar, quando Jó começa a sofrer, né, tudo que ele sofre, chega uma hora que a esposa de Jó chega para ele e fala assim, ô Jó, faz o seguinte, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Né? E quando você vai olhar o texto, você vai ver que a palavra traduzida como amaldiçoa ali, por exemplo, está relacionada a Baraque. Só que Baraque significa também abençoa, abençoar. Então, tanto significa abençoar, como significa amaldiçoar. Ou seja, o mesmo termo ela tem uma dicotomia. Dependendo do contexto, ela pode ter um significado um ou outro. Por isso que alguns, quando leem o texto, dizem, não, ali, na verdade, a gente mete a lei na mulher de Jó, mas ela, na verdade, falou, abençoa o teu Deus e morre. O problema é que, beleza, pela palavra você até pode fazer essa conjectura, só tem um problema. Dentro do contexto não casa. Por quê? Por que então que Jó vai dizer que ela está louca? Né? Tá louca porque quer abençoar Deus? Tá louca? Você quer abençoar Deus? Né? Não, naturalmente Jó só pode responder que ela enlouqueceu se eu entender que a palavra Baraque ali no contexto que está foi utilizada para dizer amaldiçoa o teu Deus e morre. E aí Jó diz, não, tá louca? Não, eu vou amaldiçoar Deus. Por quê? Não tem sentido. Né? Então, essa dicotomia você vai encontrar no Bará, por exemplo. Bará que é criar, né? Também significa cortar. Né? A mesma palavra criar, que às vezes está relacionada também a fazer nascer alguma coisa, também está relacionada a cortar, alguma coisa que foi lá e foi cortada. Né? Você tem a palavra muito famosa, hesed, que é bondade. Né? A palavra bondade, lá do Salmo 23, quer ver aqui, ó, deixa eu botar Salmo 23, famoso, né, que é tua bondade e a misericórdia me seguirão. Né? Então aqui você tem Tob, né? E você tem Hesed. Hesed tanto significa bondade, benignidade, fidelidade, como também significa reprovação e vergonha. Então, dependendo do contexto, você vai ter um ou outro. Aqui, apesar que, claro, muito mais vezes, nesse caso, é traduzido como bondade do que reprovação. Né? Mas há essa implicação. Então, essa dicotomia, muitas vezes, é comum.
E não é diferente em relação aos números. Por isso que você vê a questão do 13. Né? Por exemplo, você vai ver Jesus falando. Vamos pegar a parte negativa primeiro e falar um pouco depois da positiva. Jesus, em Marcos 7, 21 a 23, vai falar isso aqui. Ó, porque de dentro do coração dos homens é que procedem o quê? Maus desígnios, 1. Prostituição, 2. Furtos, 3. Homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Ele cita exatamente 13, né? Ah, mas Jesus citou, não podia ter citado mais um? Podia. Por que 13? Não sei. Pergunta para Jesus por que 13. Mas ele cita os 13. Né? Nem tudo eu consigo explicar e nem tem essa pretensão. Nem quero. Ah, então vamos cancelar essa live, então. Mas é interessante, ele cita esses 13. É muito curioso. Você vai ver uma questão do 13, por exemplo, na geração. Quem é o 13º homem citado na Bíblia, por exemplo, da geração de Noé, né, desculpa, na geração de Adão, que é significativo? Você vai encontrar Nimrod. Nimrod é o 13º de Adão, por exemplo. Mas ele não é o único 13º, existiram vários outros que são a 13ª geração de Adão, na sua árvore, né, a árvore genealógica vai descendo. Mas Nimrod se tornou o quê? Famoso por tudo que fez. E o texto deixa bem claro que Nimrod, de certa forma, foi contra Deus. Tanto que ele monta Babel e faz aquela Babilônia toda, né, que gera toda aquela confusão, né, que é o significado de Babel. Então, e ele é já uma sombra também do anticristo. Né, já é uma sombra do anticristo. Já mostra essa questão do anticristo em certos termos relacionados. Se você pegar, por exemplo, em Juízes, no livro de Juízes, você tem 13 juízes relacionados lá. Né? E desses 13 juízes, por acaso, o sexto é o pior deles, né? Que é Abimeleque, filho de Gideão, né? Que faz uma série de loucuras. Depois, se você lá leia Juízes 9, você vai ver. Então, são 13 juízes e o sexto é o pior. Né? Sexta-feira 13 está relacionado, 6 e o 13 aí de novo. Mas, claro, por que isso é? Primeiro, o 6 fala do anticristo. A gente sabe. Não é porque a gente criou um misticismo que o 6 está vinculado ao anticristo. O Apocalipse 13 diz isso claramente. O número dele é 666, porque o número dele é número de homem, é número 6. Né? Então está relacionando a isso. Então a Bíblia, na verdade, quando você vê essas coincidências em textos anteriores, em personagens que fazem coisas relacionadas, né? Não é por acaso. A mesma coisa é o próprio Apocalipse 13. Gente, a Bíblia não foi feita, escrita nos pergaminhos, com capítulos e versículos. Tá? Não foi. Mas será que ela foi inspirada também nisso? Olha, é para se pensar. Por quê? Porque o Apocalipse 13 fala das duas bestas. Uma que sai da terra, outra que sai do mar. É o capítulo que fala do anticristo. E lembra da dicotomia. Porque 13 no hebraico é amor também. Ahavá. Ahavá é a palavra de amor, vou falar daqui a pouco dela. E qual é o capítulo do amor da Bíblia? Coríntios 13. 1 Coríntios 13. E quantos versículos tem 1 Coríntios 13? Não vou chutar. 13 capítulos. Versículos. Desculpa, 13 versículos. Então eu tenho 1 Coríntios 13, que é o capítulo do amor, que é uma ode maravilhosa sobre o amor, né, do apóstolo Paulo, com 13 versículos. Mas ele não escreveu pensando que aquele vai ser o capítulo 13 e que ele escreveu 13 versículos. Mas acabou sendo assim. Por quê? Sei lá. Jesuicidência da vida. Né? A mesma... É o Deus que inspira, é o Deus que Exatamente. cuida, é o Deus que zela pela sua palavra. Claro. É o Deus que zela pela sua palavra. Assim como o Salmo 22, por exemplo. O Salmo 22 é o Salmo da cruz. Meu Deus, né? Deus meu, por que me desamparaste? E ali vai citar tudo que está acontecendo na cruz. Por que o Salmo ficou 22? 22 é a 22ª letra do hebraico. Qual que é? Tav. Qual é o símbolo da letra Tav originalmente? Uma cruz. Coincidência? Pode ser. Eu prefiro acreditar em jesuicidências várias vezes. Então você tem isso muitas vezes na Bíblia, em vários aspectos. O 13 fala de muitas coisas. Não por acaso, 13 é um número primo. Números primos na matemática são números nobres. Por que o número primo é nobre? Porque são números que são divididos por um ou por ele mesmo.
E por que é importante isso na matemática hoje? Porque todas as senhas que você conhece, chaves da internet, são baseadas em números primos gigantescos. Só que ninguém sabe como criar uma equação para descobrir como descobrir números primos. Então não existe isso, isso é um dos mistérios da matemática, né? Se busca isso por quê? Porque se alguém descobrir essa fórmula, vai quebrar todas as chaves de internet que você tem, todas, inclusive de banco, tudo, HTTPS, acaba com tudo, abre tudo. Como é difícil, então se pega números primos gigantescos para fazer as chaves desse negócio. E o número 13 é um número primo. Por coincidência ou não, ele é o sexto número primo na ordem dos números primos. Né? Mais uma vez, é uma jesuicidência. É uma sexta-feira 13 de novo. Né? E é isso, gente, você vê, olha, repetidamente, em vários textos. Você tem outra questão relacionada, né, à questão de Amã, por exemplo, que ele bota para matar os judeus no dia 13, em relação, isso está lá em Esther, acho que 3, 12, 13 e 9, 1 a 8, 1 e 18, acho, né, que gera a festa de Purim. E aí 13, depois ali o que era uma sentença de morte, a gente discutiu, se tornou uma sentença de maldição, de bondade, na verdade, né, de benefício, benignidade. Então existe o lado positivo do 13. A gente falou agora do negativo, fala um pouquinho do positivo, que o horário já está um pouco em cima. Por exemplo, quantas vezes o exército de Josué rodopiou ao redor de Jericó? Foram 6 vezes nos primeiros 6 dias e 7 vezes no 7º dia. Isso dá quantas vezes? 13 vezes. 13 vezes ao redor, e o que aconteceu com os muros de Jericó? Caíram. Ah, então eu tenho que dar 13 voltas na quadra para eu fazer o meu negócio crescer, Johnny? É isso? Quer dizer que eu tenho que pegar o meu inimigo e dar 13 voltas na quadra do meu inimigo para ver o negócio dele cair? Gente, isso é da Bíblia. Não, mas você tá brincando, Johnny, mas, cara, o que tem de igreja marchando em volta do terreno da igreja, marchando em volta do bairro... Cara do céu, é impressionante. Mas enfim, desculpa, cara. Mas é assustador. Gente, não fiquem dando 13 voltas na casa do teu inimigo para derrubar ele, por favor. Tá? Não precisa. Mesmo porque o seu vizinho não é o seu inimigo, né? É importante construir isso. Exatamente, é importante entender isso, né? Nossos inimigos não são de carne e sangue. Já começa por aí. Então tem vários aspectos relacionados. Outra coisa curiosa, a circuncisão, por exemplo, de Abraão é mencionada 13 vezes no Pentateuco. Ismael, por exemplo, foi circundado aos 13 anos. Né? 13 é a idade, por exemplo, que os meninos se tornam homens na cultura judaica, se tornam jovens, né? Habilitados a serem responsáveis pelos seus atos. Por isso que tem o Bar Mitzvah, né? Tem todo esse preparativo relacionado ao Bar Mitzvah. 13, por exemplo, fala de Êxodo 34, versículos 6 e 7, que é o texto que fala dos 13 atributos de Deus. Né? O texto é aquele... Deixa eu botar aqui só para você lembrar, né? Para a gente não ficar só nas minhas palavras. O pessoal acha que a gente está mentindo. Cara. Você não mostra o texto, o pessoal acha que a gente está mentindo. É verdade. Tá? Êxodo. Né? Isso aqui é famoso na cultura judaica, principalmente, que eles chamam isso dos 13 atributos de misericórdia do Senhor. Né? É quando Deus resolve passar diante de Moisés. Lembra? Moisés pede para ver a Deus, diz, você não pode me ver, tal, mas tem uma rocha aqui, vou botar você na rocha, vou botar minha mão, vou passar minha bondade diante de você, o meu nome e tal, e aí você vai me ver de costas. E aí quando ele passa, né, passando o Senhor diante dele, o Senhor clama, né, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, são 3 níveis de perdão, né? Ainda que não inocenta o pecado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. O que são esses dois versículos aqui? Dentro da cultura judaica, se você pesquisar os 13 atributos da misericórdia, você vai cair nesse texto aqui. E eles vão destrinchar para você cada palavrinha que está aqui e associar a um atributo de misericórdia de Deus, da sua graça, da sua benignidade, não é da sua maldade, não é da sua vingança, não, da sua bondade, da sua misericórdia. Então, por quê? Por que isso é importante? Porque Deus fala para Moisés que ele vai se revelar pelo seu nome.
E aqui ele está dizendo o nome dele duas vezes, né? Que aqui Senhor, Senhor, na verdade, é Yud Rei Vav Rei, Yud Rei Vav Rei, duas vezes que ele está citando. Porque ele está dizendo lá, se você voltar para Êxodo 3, quando, né, Moisés pergunta o nome de Deus, ele responde, né? Erie, Asher, Erie, eu sou o que sou, ou serei o que serei. E aí lá no capítulo 6 de Êxodo, ele diz assim, olha, por esse nome eu não era conhecido pelos patriarcas, mas vocês vão me conhecer por esse nome. Mas o conhecer que Deus está falando ali não é de conhecer, de saber o nome. Porque é possível que os patriarcas sabiam o nome de Deus, Yud Rei Vav Rei. É possível que eles soubessem. Mas eles não conheciam intimamente, de uma forma plena, de quem Deus é nos seus atributos, na sua forma de agir. E Deus está dizendo o seguinte, Moisés, eu vou me revelar com tudo que vai acontecer aqui no Egito, tudo que vai acontecer nesse processo de libertação de vocês, eu vou revelar quem eu sou para você. Mas você vai conhecer o meu nome não por ouvir o meu nome, nem por saber proclamar o meu nome. Não, você vai conhecer o meu nome pelo que eu faço. E você vai ver o que eu vou fazer. E à medida que eu vou fazendo, você vai me conhecendo. E você vai entender daí porque meu nome é esse. E aqui é quase que o ápice disso. Por quê? Porque o povo tinha pecado com o bezerro de ouro, estava numa sentença de morte. Moisés busca interceder por eles. E Deus faz o quê? Deus aplica misericórdia sobre eles, perdoa. E aí, depois de todo esse processo, porque ele já fez as 10 pragas do Egito, ele já libertou, passaram pelo mar, em pé enxuto, tiveram já maná, tiveram uma série de milagres acontecendo no deserto. Então eles começaram a conhecer Deus nas suas mais variadas formas. E aqui Deus está dizendo o seguinte, agora eu vou resumir para você tudo que você já viu. Você vai ver os meus 13 atributos de misericórdia. Agora você vai associar tudo que você vivenciou desde a saída do Egito, desde aqueles momentos até hoje, e você vai enxergar cada um dos meus atributos em tudo o que aconteceu. Então agora você está me conhecendo, porque agora você sabe quem eu sou, não de ouvir falar, mas você tem experiência comigo. Então é diferente. E por acaso você tem essa questão do número 13 novamente. Ô Johnny, perdão, eu não sei se está na hora de te perguntar isso, você pode até falar para a gente falar depois isso, mas a Eli perguntou, Eli Couto, por que afinal então, por que tanto o número 13 na Bíblia? No sentido de que a gente está vendo que é tudo muito... parece que é uma hashtag, né? Parece que está indexando, né? Parece que uma coisa vai indexando a outra, não é? Não sei se o linguajar ajuda a entender, mas parece que o número 13 é uma forma da gente ligar várias pontas. Seria isso? Qual que é a sua compreensão? Seria. Você vê as 13 tribos, por exemplo. A gente costuma falar das 12 tribos de Israel, mas se você for analisar, são 13. Sim. Porque geralmente uma é um pivô, né? Porque os dois filhos de José entram na conta de José, digamos assim, então o que era 12 se tornou 13. E uma tribo fica como se fosse um coringa, né? E 12 ficam relacionadas a, por exemplo, na guerra. Quem é na guerra? As 12 tribos menos Levi. A tribo de Levi ficava, que é a tribo do sacerdócio. Mas todas as outras 12 iam participar da guerra. Então você vê um rodízio em relação a na relação das 12 tribos, onde geralmente uma fica de fora. É que nem, por exemplo, Apocalipse. Apocalipse das 144 mil, fica uma de fora. Quem ficou de fora? Dan. Por isso que muita gente associa, por exemplo, o anticristo a algum vínculo com Dan. Né? Por que Dan ficou de fora? Né? No 144 mil lá de Apocalipse. Esse rodízio, por exemplo, é como se 13 fosse um número que representa Deus, não diria Deus necessariamente, mas representa essa relação de Deus em vários aspectos, porque o 12 fala muito de governo, né? O 12 tem 12 apóstolos, né? Você tem os 12 conselheiros lá de Salomão, então, tem 12 tribos, tem vários. O 12 sempre fala de governo, né? A própria Nova Jerusalém tem 12 fundamentos, 12 portas, vários aspectos. E o 13 está sempre relacionado como se fosse o coringa, vai além do governo. Aponta para quê? Aponta para algo negativo, para que eles... Por que acontece, gente? Por que tem essa dicotomia? Para deixar bem claro, em vários aspectos. A dicotomia acontece pelo seguinte, o universo, lembra, foi criado de uma forma dicotômica. Quando ele cria, diz assim, esse universo é baseado em escolha. E só existem duas escolhas. Ou é bem, ou é mal. Ou é luz, ou é trevas. Ou é Deus, ou é sem Deus. Né? E várias dualidades seguintes. Então, dependendo da sua escolha, você vai experienciar um lado ou outro. Por isso que em Romanos 11, 22, Paulo fala assim, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Bondade se vocês se mantiverem debaixo dela. E severidade se vocês saírem da bondade. Ou seja, né, você tem essa dicotomia e você vai experienciar
essa duplicidade em vários aspectos, como é o caso do 13, né? Dependendo de como você se escolhe ou de como você se comporta. Ou você vai experienciar a bondade de Deus ou vai experienciar a maldade. Em alguns aspectos, não a maldade de Deus, mas a ausência de Deus, né? A falta de escolher quem Deus é, ou seja, escolher o campo do inimigo, de certa forma. Então eu acredito que Deus coloca muito isso, e repetidamente, como uma forma não somente de nos alertar, mas também se revelar e dizer o seguinte, gente, eu me revelo das mais variadas formas. Eu estou colocando esses números aqui, essas coincidências, por quê? Porque lá na frente você vai entender em alguns aspectos. É que nem o 7. Por que eu tenho 7 festas? Porque essas festas depois Jesus cumpriu. Aí você começa a entender, poxa, ele cumpriu as 3 primeiras, ele cumpriu depois a 4ª, foi cumprida a 4ª festa, lá quando desce o Espírito Santo. Então, por padrão, ele vai cumprir as próximas 3. Então fica esperto. Opa, vamos pegar as 3. E por que tem o 13? Porque geralmente 13 está relacionado a essas questões. Ou está relacionado, às vezes, a ações inimigas, e você pode reconhecer isso, ou a questão do amor de Deus. Então você pode se colocar debaixo do amor de Deus. É muito melhor você fazer isso do que o inverso. Vou dar o exemplo da questão do amor, né? o mandamento, o maior mandamento. Quando chegaram para Jesus em Mateus, perguntaram, Senhor, qual é o maior mandamento? Jesus responde, o maior mandamento é esse, amar a Deus com toda a força do seu ser, todo o teu entendimento, todos os teus recursos, né? E o segundo, similar a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Né? Então ele enfoca essa questão de amar ao Deus um, né? E amar ao próximo. E é interessante a forma como Jesus coloca isso, e resume a lei, né? E de certa forma resume a nova aliança também. A única diferença da nova aliança é que o amor que eu tenho que ter agora pelo próximo é como Deus ama, né? Graças ao Espírito Santo que vai me ensinar a amar agora. Que antes eu não sabia amar, agora eu vou aprender a amar pelo Espírito Santo em mim, que derrama o amor de Deus em meu coração, Romanos 5,5. Então agora eu vou aprender a amar o próximo como Deus ama. E é interessante por quê? Porque a Havá, né, esse termo amor no hebraico, deixa eu colocar aqui, ó, né, isso aqui é amor em hebraico. Tá, gente? Então aqui tem as letras, ó, 1, 5, né, 2, 5. Isso aqui dá 13. Então o que acontece? Né? Quando você ama o próximo, né? Eu, por exemplo, amo o Lucas com esse amor de Deus, e o Lucas me ama com o amor de Deus, o meu amor mais o amor do Lucas dá 26. Tem um sentido aí. Já vou mostrar. E aí tem o primeiro mandamento, né? Que é amar ao Deus um, né? Ao Deus único. E único na Bíblia, né? Que fala de unidade, é errad, que é esse termo aqui em hebraico, esse segundo aqui. Que também vale 13, que é 1, 8 e 4. Isso aqui dá 13. Esse aqui é o Deus 1. Então, quando eu amo ao Deus 1, né, 13 com 13, novamente eu vou ter 26. E por que isso é importante? Porque o nome de Deus vale 26. Né? Deixa eu botar lá em cima. Acho que dá, né? Dá sim. Aqui, ó. Yud, Rei, Vav, Rei. Yud, Rei, Vav, Rei, você tem aqui 10, 5, 6, 5. 26. Ou seja, quando eu amo o próximo e o próximo me ama da mesma intensidade, quando há essa unidade entre nós dois, nós trazemos, é como se eu simbolicamente dissesse, Deus está presente, Deus está conosco. Mas a Bíblia fala isso, né? A Bíblia fala que claro que fala. Onde houver um ou dois, exatamente. Não, e diz que se a gente se amar, o mundo vai reconhecer que Deus enviou Jesus sem se amar. Olha que legal isso. Exatamente. E a mesma coisa quando eu amo com esse amor ao Deus um, é a mesma coisa. Né? Eu estou evocando quem Deus é. Ou seja, simbolicamente eu trago Deus, né, em todo esse processo. Isso, na verdade, só reafirma que o texto já diz. Sempre está reafirmando o que o texto já diz. Mas a beleza é como a construção, na estrutura do próprio idioma, reitera o que o mandamento e a palavra já diz. É como se ele dissesse, eu vou me revelar de tantas formas para você, que eu vou deixar você até meio embasbacado. Você vai olhar e vai dizer, uau! Só Deus podia fazer um negócio desse. Né? Mas quer ver como é interessante? Eu vou dar uns exemplos aqui. Eu vou compartilhar uma outra tela, gente. Eu vou mostrar uns exemplos aqui muito legais. Tá? E eu vou mostrar que a ciência, inclusive, devia fazer uau! Né? Deixa eu só achar ela aqui, que eu me perdi. Ah, tá aqui. Ó.
Deixa eu compartilhar a tela. Eu vou começar com algumas coisas curiosas. Primeiro, na física, você sabe que existem duas correntes da física que tentam explicar o universo como ele foi criado. A primeira corrente da física usa um modelo padrão, chamado modelo padrão. Né? E a outra corrente é a teoria das cordas. São duas correntes distintas que buscam explicar como esse universo veio a existir. Né? E são dois modelos tops hoje, né? São, digamos, a ponta de estudo na física. Principalmente a teoria das cordas, que por enquanto é só teoria, né? E há anos ela vem sendo estudada, inclusive eles dizem que é a teoria que caiu no século XX, mas é a teoria do século XXI, porque caiu por acaso lá. E curiosamente, nessas duas teorias da criação do universo, de como tudo funciona, existe um número que se destaca. Por exemplo, aqui eu tenho um artigo da revista Forbes, tá? Não sei se você pode botar na tela aí. Sim. Tem um artigo aqui da revista Forbes. Esse artigo aqui, gente, fala o seguinte, eu traduzi aqui, tá? Eu usei o Google Translator só para facilitar, mas o artigo original é assim, mas eu só usei o Google Translator para facilitar para o pessoal. E o texto fala claramente, são necessárias 26 constantes fundamentais para nos fornecer nosso universo. Só que ela não fornece tudo por quê? Porque faltam as fórmulas que mostram por que são 26 constantes. Todo mundo sabe que são 26 constantes da física, mas por que são as 26? Ninguém sabe explicar. Porque se você tirar uma, o modelo padrão não consegue chegar nesse modelo de universo que nós temos. Tem que ser 26? Tem. Por que tem que ser 26? Ninguém sabe. Por isso que está se buscando o quê? A teoria de tudo para tentar explicar por que são 26 constantes. Isso no modelo padrão. A criação, ela é fruto do amor, né, cara? Acho que essa é a grande marca, o grande selo aí da nossa conversa, é que você falou que o que os cientistas deveriam chegar à conclusão e falar, uau, né? Essa experiência do amor, né? A experiência do amor. Isso é delicioso. Continue. Aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um livro, tá, do Michio Kaku. Eu já vou mostrar quem é o Michio Kaku, o pessoal já que vê muito documentário vai saber quem é. Ele escreveu esse livro aqui, ó, Hyperspace, tá? Hiperespaço. Você pode buscar na internet, você vai achar. Michio Kaku é esse rapaz aqui, ó, senhor japonês. Ele é chefe no MIT, tá? Do Massachusetts Institute of Technology, tá? Então, ele é um crânio na física, é um físico teórico famoso, inclusive aqui no site WSB, se você contratar ele para palestra, gente, já está aqui, ó, 40 a 70 mil dólares para você contratar ele, tá? Para fazer uma palestra para você, quem tiver interessado pode buscar, né? Ele vai fazer para você a palestra lá. Então, ele é famoso em vários programas. E no livro, ele faz um comentário, gente, que é um comentário fantástico. Porque ele vai falar da teoria das cordas. Pra você saber a teoria das cordas, tá? Eu peguei aqui no Wikipedia, depois você pode abrir no Wikipedia. Tem uma parte na teoria das cordas que ele vai falar assim, ó. Eu marquei aqui embaixo. Tá aqui, ó. O termo teoria das cordas pode referir-se tanto à teoria bosônica das cordas, com 26 dimensões, como à teoria das supercordas, descoberta pela adição da supersimetria com 10 dimensões. Né? Então você vê que tem 26 dimensões originalmente na teoria das cordas, depois eles fazem um arranjo matemático para encapsular as outras 16 e trabalhar só com 10, para não ficar tão complexo, porque senão fica muito complexo você trabalhar. Né? Que eles aplicaram supersimetria e virou o que a gente chama de teoria M, mas aí eu estou entrando no detalhe. No livro, o Michio Kaku faz um negócio fantástico, ele vai ponderar e diz assim, olha, tem um filme que saiu, O Homem que Viu o Infinito. Não sei se alguém já assistiu esse filme. Que é do Ramanuja. Fala do Ramanuja, um indiano, que tinha visões de uma deusa hindu, que mandava as fórmulas para ele escrevia aquilo no chão e esse cara acabou caindo lá na Inglaterra. E ele escreveu várias fórmulas, muitas delas não se comprovaram, mas por acaso uma delas acabou de funcionar para a questão da teoria das cordas. Só que tinha um problema na fórmula. Eles precisaram adicionar mais 2 dimensões. Né? E aí, com 26 dimensões, a teoria funcionava que era uma maravilha. E o Michio Kaku comenta sobre isso, né? E ele faz aqui um comentário, gente, eu vou traduzir rapidinho aqui em português, que está aqui nesse In Other Words, Physics, né? Ele vai dizer, ó, em outras palavras, os físicos não têm a menor ideia, o menor entendimento por que são 10 ou são 26 dimensões. E por que elas estão relacionadas a essas dimensões das cordas? Ou seja, ninguém sabe por que a teoria das cordas tem que ter 26 dimensões, né? E depois tem as 10, que também está relacionado ao nome de Deus, mas não vou entrar no mérito agora. Por que tem que ter isso?
Porque ele fala numa parte do livro, diz assim, isso parece que é mágica, parece que é um negócio de numerologia, porque ninguém sabe explicar que tem que ser 26 e pronto. E mais uma vez, quando eu li esse texto, eu disse assim, cara, me pergunta que eu te explico. Por que é 26? É uau mesmo. É porque Deus está assinando o negócio. Deus, assim como ele assina o DNA, né, que tem alguns que colocam a questão do DNA com o nome de Deus também, assim como você vê as 26 constantes da física, assim como você vê as 26 dimensões, né, que magicamente, entre aspas, funcionam na teoria das cordas, né? E para quem gosta de algo novo, aqui surgiu um debate novo na revista Discover Magazine. Né? A Discover Magazine colocou a seguinte comentário agora, gente, ó, 27 de outubro de 2020, faz pouco tempo. E eles colocaram assim, a Terra está pulsando a cada 26 segundos. E os sismólogos não sabem, não se concordam por quê. Né? Tem uma outra que fala assim, né? O outro texto fala, como é que é? Deixa eu ver aqui. A Terra continua pulsando a cada 26 segundos e ninguém sabe por quê. Ou seja, a cada 26 segundos você tem um sismo. 26 segundos, um sismo. Exatos 26 segundos, outro sismo. Ou seja, é como se a Terra, sabe, tivesse um pulso do coração. Isso desde a década de 60, foi descoberto isso na década de 60. E de lá para cá tem N teorias, mas ninguém sabe dizer por que exatamente 26 segundos a Terra pulsa. E aí eu posso explicar para você. Tá aqui, eu botei aqui até um salmo para isso. Salmo 114, 7. Tá ali a explicação. Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Por isso que ela estremece a cada 26 segundos. Porque 26 aponta para o nome de Deus. É como se ela dissesse, eu reconheço quem é o Senhor. A cada 26 segundos, ó. Ela berra, gente. É como diz Paulo em Romanos, a criação te deixa inexcusável. Inexcusável. Você olha para as estrelas, você vai ver 26. Você olha para como o universo foi criado, segundo a nossa inteligência até agora conseguiu captar, você vai ver o 26. Você olha para a própria Terra e vê uma frequência de 26 batidas constantes. Gente, é Deus dizendo para toda a sua criação, eu sou o Senhor e o meu nome é esse. Né? E eu tenho esses 3 atributos da misericórdia. Eu amo vocês. Inclusive a criação, Bereshit. Bereshit. Aquela primeira palavrinha que nós já estudamos em outras lives. Essa palavrinha vale, né, 912. Olha só. É a primeira palavra da criação. É a palavra que diz no princípio. Né? É o que abre a Bíblia. É importante. Não é por acaso. É a primeira palavra. Deus escolheu a primeira palavra com muito cuidado. Muito cuidado. A gente já viu aqui algumas descritivas dela, porque o filho já está ali. Né? Ele começa pelo filho. Bar, filho. Né? Bereshit. Bereshit vale 912. Quando você soma as letras, 912. 912, faz a conta. 9 mais 1, 10. Né? Desculpa, 913. 9 mais 1, 10. Mais 3, 13. É como se Deus dissesse, eu comecei o universo com ahavá, com amor. O amor do Deus 1. Do Deus que é o Deus 13. Ou seja, tudo que estou criando para vocês é baseado no amor. E toda... Sempre foi. Glória a Jesus, cara. E toda o objetivo, né, cara, é amar a Deus e ser amado por Ele também, né? Então essa relação do 26, né? O objetivo da vida, o propósito da vida sendo manifestado na criação e sendo descoberto nisso. Fora disso, fora entender o amor do Deus único, e é importante esse único aí, né? Esse Deus um. É importante. É importante. Esse amor desse Deus único a nós e nós a Ele, é todo o local onde Ele está nos conduzindo, né? Quer conhecer o final, só sabe o começo. Quer saber o começo, olha no final. O final também termina com amor. Olha aí, ó, que beleza. Isaías 46, 9 e 10. Quem quer saber o fim, olha o princípio. Aleluia. Começou com amor, termina com amor. Amém. Sempre. Dionei, cravado às 7h01 agora, nosso horário aqui. Tem algumas perguntas, eu acho que não vamos fazer hoje. Talvez não tenha. Só uma irmã que me pediu para perguntar, eu falei para a gente fazer na live, você já respondeu aqui, a questão da sua versão bíblica, qual é a Bíblia que você usa só.
Acho que só o pessoal perguntou se puder compartilhar mais uma vez. Que o pessoal... Ah, isso é fácil. Gente, busca Olive Tree, tá? Olive Tree na... Deixa eu até botar aqui no site, né? Vamos mudar Pera aí, para ó. botar na tela aí. Deixa eu botar na tela aqui, gente, ó. Aí você pode copiar ali, fica fácil. Deixa eu só minha internet responder aqui, ó. O site é o site da Olive Tree, tá ali, Olive Tree lá em cima, tá? E a Bíblia que eu uso é essa Bíblia aqui, Almeida, né, revista e atualizada com os números de Strong, tá? Então aqui é o site Olive Tree Bible Software. O software deles é gratuito, só que quando você instalar o software gratuito, seja no tablet, no smartphone, no computador, o que for, você vai criar uma conta dentro né, da Olive Tree, lá, teu e-mail, uma senha, e aí por meio dessa conta você adquire livros. Alguns são gratuitos, e essa Bíblia em particular, ela é paga, tá? Custa 29,99 euros. Tá? Então lembre que isso aqui é em euros. E aí você paga com cartão de crédito. E aí você baixando, você pode usar ela no seu tablet, no seu smartphone, no seu computador. Pode usar nos 3 dispositivos. E tá, ela gente? tem É ótima. essas palavras no Strong para você ver o significado das Isso, no palavras. Strong, inclusive é hebraico, aramaico e grego, tá? Legal. Então, e ela bota numa cor, você pode escolher a cor, diferenciar a cor para saber quando clicar em cima você vê o significado e fazer buscas, pesquisas. Aí é para estudioso que gosta de brincar com o texto. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque está se manifestando entre nós, está querendo se revelar a nós, e tem feito isso através da sua palavra e também através de irmãos amados, como o nosso amigo Johnny Kleber Vieira. Estaremos juntos em dezembro, presencialmente, vamos comer juntos, olha só. Vamos pra praia, cara. Eu quero ver. Você vai me ver esse homem dourado que eu sou, esse moreno jambo que eu sou. Você vai ver que espetáculo que é eu sem camisa, cara. Espetacular. Johnny, obrigado mais uma vez por esse momento, por esse bate-papo, o pessoal pedindo mais tempo. Eu que agradeço. Mas é sempre bom terminar quando quer que a gente fique. O problema é aqui que a gente... é quando o pessoal quer que a gente vai... É verdade. Valeu, por enquanto é só. Quer falar alguma coisa? Tá bom, Johnny? Tá tudo certo. Não, gente. Mãe, pai, beijo. Pra vocês que ficam, um beijo e tchau. Tchau, tchau, gente.